Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado em Vikings. Capítulo 121. Claro, um cerco longo estava fora de questão. Mesmo um cerco de 2 ou 3 dias eu não levei em consideração. A cidade tinha que ser conquistada em um dia. Cada hora adicional só aumentava o risco de perigo para nós. Infelizmente não tínhamos um carneiro ou balista conosco. A única coisa que me restava era pegar os portões por dentro. Depois de retornar ao acampamento, chamei Wan-Ai e Thorstein para o meu lugar. Caolho, como você vai fazer isso? Você tem um plano? Kulf, durante o dia, entrarei na cidade e esperarei o dia em alguma estalagem ou igreja. À noite, me esgueirarei até o portão e tentarei abri-lo. Nossas tropas devem estar escondidas não muito longe. O Thorstein, guardas. O portão definitivamente estará bem. Kulf, eu farei o que for preciso e espero poder fazê-lo silenciosamente. Mais importante, nós não assassinamos, roubamos e abusamos ninguém depois de entrar na cidade. Caolho, então por que estamos entrando lá? Porque eu digo. Você verá depois e não ficará desapontado. Você tem que chegar o mais perto possível da cidade. Quando tudo estiver pronto, eu lhe darei um sinal de tocha para atacar. Depois que a conversa terminou, tirei um cochilo. Se tudo correr bem nas próximas 24 horas, provavelmente não vou conseguir descansar. Às vezes parece que estou me matando de trabalhar. Levei 2 horas para chegar à cidade. Vestido com roupas comuns não despertou muito interesse nem dos guardas nem dos moradores. Dirigi meus primeiros passos para a igreja. Talvez eu consiga obter alguma informação adicional. Apresentei-me novamente como Gires de Raiz, contei a mesma história, exceto que estou aqui com o exército. O pároco local estava muito mais disposto a ajudar do que seu colega na vila anterior. Claro que há menção do Papa, Carlos Magno, e que eles certamente não se esquecerão de recompensar aqueles que ajudam a libertar os cristãos. Eu poderia fazer o que quisesse com ele, ele era como uma figura de ser em minhas mãos. Ele me contou onde moravam as pessoas mais importantes da cidade, também me deu as informações mais valiosas. O portão não ficava trancado à noite. Os guardas o mantinham fechado se notassem algo suspeito. Tudo o que eu tinha que fazer era não deixar isso acontecer. Fiquei surpreso no começo, mas isso era lógico. Eles podiam esperar um ataque do oeste, a cidade não ficava perto da fronteira e se houvesse alguma luta, as informações sobre eles teriam chegado à cidade antes. Os comerciantes, por outro lado, podiam vir à cidade a qualquer hora do dia ou da noite. À noite fui até o portão e comecei a observar os arredores. Uma patrulha composta por 4 guardas passou pelo portão em intervalos de 20 a 30 minutos. Mais 4 guardas estavam observando no próprio portão. E eu vi apenas 2 pessoas no muro. Não havia muitas delas, especialmente porque eu podia atacar quando a patrulha estava longe. Infelizmente eu não tinha nenhuma arma comigo. Por uma questão de segurança, deixei tudo no acampamento. Eu estava pensando em quem atacar primeiro. 4 pessoas no portão ou 2 no muro. Se eu atacar 4, aqueles no muro certamente verão e darão um alarme. Se eu atacar aqueles 2 no muro, mas são apenas 2 deles? Eu não tinha certeza. De onde eu estava, eu só os vi, mas pode haver mais deles. Eles estavam armados como padrão, cada um deles tinha uma espada árabe, uma cota de malha, um capacete de bronze, uma lança e escudos redondos feitos de madeira e couro. Não havia uma boa solução nessa situação, mas o portão era prioridade. Mesmo que as pessoas no muro deem um alarme, meu exército é maior. Assim que entrarem na cidade, ela será minha. Esperei até que a patrulha passasse pelo portão, e para ter certeza, mais alguns minutos para que eles se afastassem com segurança. Fui em direção aos 4 guardas. Fui rapidamente notado. Um dos guardas começou a gritar comigo. Eu só podia imaginar que ele queria que eu parasse. Dei mais alguns passos e parei. O guarda que gritava agarrou as lanças. Agora ele começou a andar em minha direção. Os outros guardas ficaram em seus lugares apenas observando a situação se desenrolar. Quando ele estava bem perto, um brilho dourado apareceu em minhas mãos. Agarrei sua lança com minha mão esquerda e o acertei no peito com toda a minha força. Senti sua cota de malha estalar, então meu punho começou a cravar mais fundo em seu corpo. Senti sangue quente em minha pele, pulmões e ossos esponjosos. Provavelmente fragmentos de costelas e uma espinha. Todo o evento levou segundos. Antes que seus companheiros corressem para ajudá-lo, eu soltei minha mão e peguei sua lança. Corri em direção ao guarda mais próximo. Eu ia perfurá-lo com uma lança, mas ele se cobriu com um escudo. A ponta da lança perfurou a madeira, e então o corpo do homem. Infelizmente a árvore da lança quebrou sob a força do impacto. Eu queria pegar a espada do homem morto, mas quando tentei fazer isso, senti a lâmina cortar minha bochecha, o sangue correu para minha boca. Pulei para trás e recuei até o corpo do guarda que matei primeiro. Peguei seu escudo e espada. Consegui me cobrir com o escudo quando senti 2 golpes da espada. Os oponentes estavam sobre mim e há uma pequena chance de que eles me deixem levantar. Fiz um corte logo acima do chão. Depois de um tempo, um dos guardas estava caído no chão com um pé decepado. O último dos meus oponentes, vendo 2 mortos e um camarada ferido, decidiu fugir, abandonou seu escudo e espada. Não tive tempo para brincar de gato e rato, principalmente porque as pessoas na muralha deram um alarme. Fui até o portão, peguei a tocha e comecei a agitá-la. Sangue jorrava na minha boca o tempo todo, não só da minha bochecha cortada, mas também das minhas gengivas rasgadas. Perdi mais 2 dentes. Capítulo 122. Vitae Vida. Pouco se sabe sobre a vida de Saint Gilles de Raiz.
Ele nasceu provavelmente entre 750 e 760 no território do Reino dos Francos, que mais tarde se tornou o Sacro Império Romano. Ele era provavelmente o segundo ou terceiro filho de uma família nobre destinada ao serviço militar ou eclesiástico. Isso pode ser provado por seu bom conhecimento de latim e da Bíblia, bem como por suas realizações militares. As primeiras menções confirmadas de Gilles de Rais só aparecem em 787, quando, junto com um exército de várias centenas de soldados, ele capturou a cidade de Pamplona sob ocupação árabe. Nos anos seguintes, seu nome aparece nas páginas da história, onde quer que os cristãos tenham sofrido ataques nas mãos de pagãos, hereges e infiéis. Uma coisa é certa, suas atividades militares contribuíram muito para retomar o controle da Península Ibérica e quebrar o poder árabe na região. Em 1100, Gilles de Rais foi proclamado santo da Igreja Católica e Ortodoxa. Ele se tornou o santo padroeiro das mulheres, crianças e soldados. Passivo martírio. A data e o local exatos da morte de Saint Gilles de Rais são desconhecidos. É mais provável que ele tenha sido capturado e crucificado pelo exército do rei da Noruega, Ulf Eriksson. Isso aconteceria durante uma das Cruzadas do Norte. Outras versões afirmam que ele foi cozido vivo. Miracula milagres. Ele é creditado com vários milagres, incluindo a cura de um aleijado e a transformação de areia em água. Ele também converteu várias centenas de pessoas, principalmente mulheres e crianças, à fé cristã. Capítulo 123. Poucos minutos depois, vi meu exército se aproximando da cidade e fiquei aliviado porque havia também uma dúzia de árabes se aproximando do portão da cidade. Eu teria parado alguns deles, mas uma dúzia de árabes armados era um problema maior. Eu não tinha medo da morte. Morri 2 vezes, na verdade 3, aquela aranha do caralho. Eu tinha medo do que me espera depois da morte. Se Veles tivesse misericórdia, eu iria para a Navia, mas ele também poderia me mandar para a Austrália. Há muito tempo eu até pensei em me tornar muçulmano, mas 72 virgens não me interessavam, eu preferia mulheres com experiência. Depois descobri que era só para mártires. O que me deixou ainda mais desanimado quando criança eu carregava uma mochila pesada para a escola, não queria fazer o mesmo que um adulto em algum shopping. Andei pelas ruas de Pamplona e fiquei surpreso que a guerra pudesse parecer tão pacífica. Houve lutas, mas a população civil dificilmente foi afetada por elas. Houve casos isolados de alguém sendo morto, mas não muitos. As casas não foram incendiadas, as mulheres não foram abusadas. Em um ponto eu não tinha certeza se éramos vikings ou o exército da salvação. Mas eu gostava da obediência do meu exército, mas depois terei que recompensá-los por seu comportamento. Poucas horas depois a cidade já estava tomada, isso também foi graças ao pároco local, além das informações valiosas que ele havia me passado antes. Quando ele percebeu o que estava acontecendo e que estávamos atacando a cidade, ele andou pelo bairro cristão e alertou as pessoas para não saírem de suas casas. Ao meio-dia, ordenei reunir todos os cidadãos na praça principal. Também chamei Wan e Thorsten para o meu lugar. Euf, você entendeu o que fazer? Caolho, você espera meus sinais, primeiro a mão esquerda, depois a direita. O Thorsten, quando devo agir? Uf, você também receberá um sinal, escolha um de nossos homens, mas deve ser bom fingir. Use os pedaços de carne, pedaços do rosto e cabelo das pessoas mortas. Hora de um show. São necessárias algumas coisas para despertar o fanatismo religioso nas pessoas. A maior parte disso foi feito para mim pelos árabes. Eu só tive que jogar um fósforo aceso em um barril de pólvora. A própria pirâmide social criou essa oportunidade. No topo havia árabes, depois berberes, muvalad, moçárabes e judeus. Saí para a praça e comecei a falar com os moradores reunidos. Claro que o pároco estava traduzindo minhas palavras. Irmãos cristãos, meu nome é Gilles de Rais e por ordem de Deus, do Papa e do Rei Carlos Magno, vim para libertá-los da tirania dos infiéis. Deus se lembrou de vocês e recompensará seus sofrimentos. Mas vocês devem fazer uma coisa, levar a palavra de Deus em seus lábios e espadas, que sua fé seja como um fogo que consumirá os inimigos de nossa fé. Trouxeram-me o governador da cidade. Chamava-se Mutarrif ibn Musa. Eu sei que se eu propuser a você e ao seu povo uma mudança de fé muito provavelmente eles recusarão. Então eu quero que vocês vejam com seus próprios olhos o poder de Deus. Tragam todos os hereges para a mesquita. Todos os homens e algumas mulheres foram levados para a mesquita, acompanhados por cerca de uma dúzia de cristãos. Governador, tenho uma proposta para você. Estou com sede. Então, ore ao seu Deus por água para que eu possa apagar o fogo em meu corpo. Se Deus atender ao seu pedido, eu o libertarei. Se ele não ouvir, suas mulheres serão feitas prisioneiras e enviadas para o reino dos francos, onde serão mães de uma nova geração de cristãos. Faremos o mesmo com seus filhos menores de 3 anos. Não sei se Mutarrif ibn Musa realmente acreditava no poder da oração ou esperava um milagre, mas ele caiu de joelhos e começou a rezar fervorosamente. Depois de alguns minutos, levantei a taça com a mão esquerda. Todos estavam observando o que aconteceria. Alguns segundos depois, areia começou a cair de cima direto no meu copo. Todos ficaram chocados com o que aconteceu. Alguns cristãos caíram de joelhos e começaram a orar em voz alta. Seu Deus tem um grande senso de humor diante da destruição de seus fiéis, ou ele é fraco demais para protegê-lo. Veja o que a verdadeira fé faz. Caí de joelhos e rezei em voz alta em latim.
Falei as palavras com paixão, embora fosse mais mecânico. Meus pensamentos estavam em Kattegat e eu estava planejando fazer uma nova armadura. Em um momento levantei-me e agarrei o copo com a mão direita, e depois de alguns segundos, a água começou a cair nele, era tanta que transbordou do copo. Bebi tudo de um só gole. Embora seu Deus tenha poder, ele é como uma criança comparado ao meu Deus. Vocês viram o poder do Deus verdadeiro, levem-no para seus corações. Felizmente, Caolho sabe distinguir a mão direita da esquerda, embora pela sua aparência ele não pareça um pensador. Infelizmente, é medo ou fé real, mas nenhum dos muçulmanos queria se converter ao cristianismo, perda deles. Ordenei que as mulheres fossem retiradas da mesquita, junto com alguns dos homens que eu iria libertar. Mulheres mais velhas e crianças com mais de 8 anos foram trazidas para a mesquita e trancadas lá dentro com o resto dos homens. Ponha fogo. Capítulo 124. A mesquita estava em chamas, os gritos aterrorizados de mulheres, homens e crianças eram ouvidos de dentro. Suas vozes eram uma combinação de medo, dor e desespero. O cheiro de tecidos, cabelos e carne queimados se espalhava por toda a área. Na praça em frente à mesquita, a situação era uma estranha mistura de emoções. Mulheres cujas famílias foram queimadas vivas se desesperavam, os cristãos comemoravam. Poucos anos antes, após a conquista de Pamplona, os árabes também destruíram a igreja. O que você planta, você colhe. E os judeus agiam como se não fosse da conta deles e eles estão aqui por acaso. Era a hora do resto do show, os 2 primeiros atos foram tensos, mas alguns atores estavam pegando fogo. Dei o sinal combinado e depois de um tempo, Thorstein emergiu da multidão com vários soldados carregando um companheiro de armas gravemente ferido. Ele mal conseguia ficar de pé, estava todo ensanguentado e seu rosto estava mutilado. Bolhas de sangue apareciam enquanto ele respirava. Todos os presentes viram o quão horrível ele parecia e que ele estava com um pé na cova. Thorstein, senhor, por favor, salve-o. Eu balancei a cabeça, ordenei que o soldado ferido caísse de joelhos na minha frente e cobri seu rosto com as mãos. Coloquei minhas mãos em sua cabeça. Pater noster que es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Nada aconteceu, a multidão esperou em suspense. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Soldado, fiat, volum. Tas, suspiro, tua. De repente, pedaços de pele, carne e cabelo começaram a cair do rosto do soldado. Algumas pessoas gritaram de terror, outras caíram de joelhos e rezaram. Depois de alguns segundos, não havia mais ferimento no rosto do soldado, ele estava ensanguentado, mas saudável. Ele também se movia sozinho. Ordenei a Thorstein que nos trouxesse um pouco de água para que o curado pudesse escovar o rosto e mostrar melhor os efeitos da cura. Hoje você testemunhou 2 milagres. Você viu com seus próprios olhos o poder da oração. Nada é impossível para Deus. Agora você está livre, não é inferior e não precisa obedecer aos infiéis. Deus está cuidando de você. Infelizmente meu povo e eu temos que deixar esta cidade, nossa luta ainda não acabou. Ouça o que estou ordenando agora. Mulheres e crianças infiéis de até 3 anos serão levadas por nós e reassentadas, onde serão convertidas à verdadeira fé. Crianças de 4 anos para cima ficarão na cidade sob sua supervisão. A propriedade dos infiéis deve ser distribuída de forma justa entre todos os cristãos e judeus. Principalmente a última frase causou a maior excitação e satisfação. Depois de um tempo o padre veio até mim. Padre, senhor, temos mesmo que partilhar com os judeus? Entendo suas dúvidas, mas no momento é a melhor solução. Se eles tomarem parte da riqueza árabe, a chance de nos traírem será pequena. É claro que junto com uma parte da riqueza, eles também serão culpados pelos eventos que aconteceram. Padre, entendo. O que serei conosco agora? Viva normalmente só para o caso de você juntar comida, envie mensageiros para outras cidades e para o reino dos francos. Descrevendo os eventos e milagres que você testemunhou. Eu e meu povo continuaremos lutando. Pouco antes de nossa partida, proclamei o padre governador temporário da cidade e libertei alguns árabes poupados. Espero que as descrições do que aconteceu em Pamplona façam com que a guerra ecloda mais rápido. Seguimos para o norte. Eu queria chegar aos nossos navios o mais rápido possível. Viajar com mais de 400 mulheres e mais de 100 crianças não foi particularmente agradável. Caolho, você realmente vai fazer dessas mulheres uma cristã? Não faça perguntas estúpidas, elas virão conosco para Kattegat. Elas serão mães, mas seus filhos se tornarão seguidores de nossos deuses. Caolho, o que vai acontecer com essa cidade? Não sei, talvez durem alguns meses, mas cedo ou tarde os árabes vão pegar Pamplona. A menos que alguém lhes envie ajuda. Caolho, os habitantes morrerão. Todos morrerão um dia, mas morrerão como pessoas livres. Não importa para mim. Quanto mais eles lutarem e se matarem, melhor para nós. Caolho, vamos voltar para Kattegat? Sim, embora eu gostaria de causar mais caos aqui. Ainda há alguns assentamentos na área e seria uma pena não visitá-los. Caolho, talvez mande 200 homens na frente com os prisioneiros e nos divertiremos um pouco? Faça isso, e eu tenho uma ideia. Fizemos o que Caolho sugeriu, alguns dos meus homens e prisioneiros foram mais para o norte e íamos saquear a área. Quando nos deparamos com um assentamento habitado por cristãos, todos os homens foram crucificados e os meninos foram afogados.
Mulheres e meninas foram feitas prisioneiras. Quando nos deparamos com um assentamento habitado por seguidores do islamismo, homens e meninos foram trancados em suas casas e queimados vivos, mulheres e meninas foram feitas prisioneiras. Em teoria, um homem pode gerar até 1000 filhos por ano, as mulheres não tinham essa possibilidade física, mas é por isso que elas eram mais valiosas nos meus planos. Nosso caminho era decorado com cruzes, colunas de fumaça, cheiro de morte e bandos de pássaros carniceiros. Durante essa curta expedição, matamos mais de 3.000 pessoas e fizemos mais de 1.000 prisioneiros. É claro que também havia saques, embora seu valor não fosse significativo. Sentei-me numa pedra e observei o assentamento em chamas. A sombra se reúne nos vales profundos. Ela tem a cor da noite, mas cheira a sangue. Eles a chamam de morte, mas estão errados. Comparada a ela, a morte é a plenitude da vida. Capítulo 125. Inclinei-me para o lado e observei meu reflexo na superfície da água. Outra cicatriz no rosto, outro dente perdido. Esse trabalho acabará comigo. E Caolho, o que você está pensando? Ulf, envelhecendo. E Caolho, bem, todos nós fazemos isso. Olhei para ele. Ulf, há uma diferença, eu envelheço como vinho, quanto mais velho melhor, mas você envelhece como leite. A Caolho, você está choramingando como uma velha. Você precisa de entretenimento. Escolha uma escrava e divirta-se. Ulf, não gosto de esperar em filas. Era verdade, como estávamos no navio, a atmosfera era menos tensa e eu permiti que meu povo se divertisse um pouco. Essas mulheres eram novas para eles, beleza exótica, eles não podiam negar a si mesmos esse prazer. Se você pensar bem, o abuso coletivo teve muito a ver com democracia, a maioria decidiu, mas diferentemente das eleições, no caso do abuso coletivo, a maioria permaneceu satisfeita após o fato. Caolho, você está pensando em algo estúpido de novo. Ulf, sim, velha história. Quando seremos Kattegat? Caolho, estaremos em Jurvik em 3 dias e em Kattegat em 2 semanas, no máximo. Ulf, bem, diga ao povo para trocar a mulher, esta está quase inconsciente. 3 dias depois já estávamos em Jurvik. Tínhamos que repor nossos suprimentos. Vender bens redundantes e também queríamos saber se havia novos rumores ou notícias de Wessex, Mercia e Gales. Ulf, aconteceu alguma coisa interessante enquanto estávamos fora? Leif, como dissemos, os prisioneiros de Gales escaparam. Além disso, pequenas escaramuças com os escoceses, mas nada mais. Reino de Mercia e silêncio de Wessex, não temos notícias. Melhor me dizer onde você esteve? Ulf, atacamos vários assentamentos e uma cidade maior em um país ainda mais distante do que o reino dos francos. Vá dar uma olhada nos escravos, talvez alguns chamem sua atenção. Como você organizou a fuga? E Leif, foi simples, anunciei que os enviaríamos para o norte para trabalhar em fortificações. Como se para nos proteger dos ataques dos escoceses, dei a eles uma pequena guarda que eles mataram no caminho e fugiram. Perdemos 20 pessoas, mas essa é uma pequena perda. Ulf, em 2 dias vamos para Kattegat, a maioria das pessoas fica com você. Você precisa de algo da Noruega? Você tem algum tópico que queira discutir? Leif, pretendo organizar alguns ataques costeiros, principalmente em assentamentos escoceses. Ulf, você não precisa me perguntar sobre essas coisas, faça o que quiser. Apenas tente poupar as mulheres o máximo possível. Homens e meninos, vendam para este mercador que negocia com Rus. A Leif, por que esse comerciante? Ulf, até onde eu sei, os russos negociam escravos com os árabes, e eles sempre precisam de pessoas e pagam muito bem. Achei que Leif teria alguns planos sérios como a Irlanda. Quanto aos escoceses, invadir era aconselhável. Eles cruzam a fronteira estabelecida das terras e também precisam entender que podemos cruzá-la. Abrir uma rota comercial através da Rus para Constantinopla e mais adiante para os países árabes certamente me ajudará economicamente. E no ano que vem terei muitos anglo-saxões para vender. À noite decidi caminhar anonimamente por Jurvik e ver com meus próprios olhos como é a vida local. Apesar da hora tardia, havia muitas pessoas nas ruas. Principalmente guerreiros, mercadores, vagabundas e escravos. Parei em uma das tavernas, pedi hidromel e um pouco de comida e ouvi as pessoas conversando. Do ponto de vista aleatório. Aleatório 1. Ouvi dizer que o rei Ulf veio à cidade hoje. Aleatório 2. Sim, eu vi os navios dele. Eles estavam descarregando o saque no porto, e havia mais de 1000 escravas, todas elas tinham a pele mais escura do que a nossa. Aleatório 1. Mais escuro. Qual cor? Aleatório 3. Você se verá amanhã, se não bebeu toda a sua prata, talvez até comprasse uma. Aleatório 1. Não estou com falta de prata, tem muita por aqui, você só precisa pegar. Aleatório 3. Preste atenção apenas em qual prata você alcança, porque você pode pagar por ela com sua cabeça. Os mercadores são protegidos pelas ordens do rei Ulf. É fim do ponto de vista? Depois de um tempo, uma garota apareceu com meu pedido. Eu estava prestes a começar a comer quando um homem bêbado irrompeu na minha mesa, derrubando tudo. O homem caiu no chão. Mas como se viu, ele não estava bêbado, havia uma faca em seu peito. Olhei ao redor da sala e vi um grande bastardo. Eu não era uma pessoa baixa, mas esse homem era 2 cabeças mais alto que eu e 2 vezes mais largo que eu, grande ou pequeno. Ele desperdiçou meu jantar. Ulf, você esfaqueou esse homem com uma faca? Cara grande sim, e você tem algum problema com isso? Ulf, não me importo com o cadáver, mas ele estragou meu jantar. Então você vai pagar por isso, voluntariamente ou eu vou te forçar. Houve silêncio na estalagem. O gigante começou a rir e lentamente pegou seu machado.
Sem pensar muito, abaixei-me e tirei a faca do peito do homem, olhei para o gigante e joguei uma faca nele com todas as minhas forças. Bati em seu pescoço e a lâmina toda afundou em seu corpo, até mesmo um pouco do cabo. O dono da pousada correu até mim. Proprietário, ele era o melhor e mais forte lutador de Jurvik. Se você diz. Aproximei-me do gigante moribundo, ele tentou arfar, e com uma faca no pescoço não é fácil. Peguei sua bolsa. Obrigado, pensei que teria que forçá-lo, mas você escolheu uma solução mais fácil. Capítulo 126. Coloquei meu pé no pier de madeira. Suspiro, finalmente em casa. Era o começo de novembro, o ar tinha esfriado. Minha viagem planejada durou um pouco mais do que eu imaginava, não eram férias, mas um trabalho assassino. Agora poderei relaxar em casa com minhas mulheres e filhos, sim filhos. Olhei para o navio e o mar. E voltamos para Pamplona, deixei minha faca favorita lá. Não vou dormir sem ela. Infelizmente, a tripulação olhou para mim como se eu estivesse bêbado. Não havia mais nada a fazer a não ser pegar minha mochila e ir para casa. O caminho para casa passou muito rápido, rápido demais. Abri a porta, joguei minhas coisas no chão. Depois de um tempo, Irsa saiu correndo da cozinha. A Irsa, papai. Eu a peguei em meus braços. Você cresceu. Mas antes que eu terminasse minha frase, Mira saiu da cozinha. Aqui está minha mulher perfeita, linda e silenciosa, quase perfeita, seios muito pequenos. Mas você deve ter engordado? Brincadeira, você não precisa me ameaçar agora, e onde estão Lajeta e Yud? E eles nem esperaram até eu voltar. A água estava fria. Lajeta e Yud não reclamam. A Irsa, papai, do que você está falando? Tosse. Mira mostra o quanto você cresceu desde a minha partida. E Irsa, eu cresci mais. Mais um monstrinho de vestido. Eu cresci mais. Há mulheres demais nesta casa, solidariedade dos ovários. Coloquei Irsa no chão e subi as escadas. Abri a porta do nosso quarto discretamente. Lagerta e Yud dormiram nuas na cama. Eu trabalho duro e elas brincam. A vida não é justa. Fechei a porta, desci e fui para a cozinha. Mira estava apenas começando a alimentar Arne e Herna. Embora seja difícil chamar isso de alimentação, a maior parte da comida estava em Mira em vez de nas tigelas. Peguei Irsa, sentei em uma cadeira e a coloquei no meu colo e comecei a alimentá-la. Deixa eu te mostrar um truque. Pegue um pouco de comida em uma colher. Simples assim. Pegue e incline para trás. Um segundo depois, pedaços de comida atingiram o rosto de Mira, fazendo meus filhos rirem. Irsa olhou para mim e tocou minha bochecha com uma mão. Irsa, o que tem no seu rosto? Papai lutou e se machucou, mas não é nada sério. Comecei a contar a ele sobre minha estadia na Espanha, mas sem todos os detalhes. Irsa já viu sacrifícios humanos antes, mas terá tempo para entender a guerra. Também verifiquei Bjorn que dormia em seu berço, na cozinha. Ele tinha crescido um pouco, o berço estava lentamente ficando pequeno demais. Além disso, ele não mudou muito, parecia uma criança maior. Depois que a refeição terminou, levei meus filhos para o quarto, deitei-me confortavelmente na poltrona e assim todos nós adormecemos. Algum tempo depois, acalmei meus passos e pulei instintivamente. Irsa caiu no chão, levantou a cabeça, sem saber o que havia acontecido. Lagerta veio até mim e me beijou. Você tem gosto de Yud. Puxei-a para perto, beijei-a apaixonadamente e agarrei suas nádegas. E Lagerta, quando você voltou? Não sei o quanto dormi, mas há algum tempo. Queria fazer uma surpresa para vocês, mas vocês dois ficam tão fofos dormindo que não tive coragem de acordá-los. A Lagerta, à noite faremos uma surpresa para você. Mas conte-nos o que aconteceu em Wessex e o que aconteceu com nosso filho. Lagerta só sabia da minha viagem para a Inglaterra. Ela ainda não sabia que eu estava um pouco mais longe. Claro que contei tudo, desde a minha chegada em Wessex, o acordo com o Reicbert, até meus ataques na Espanha. Também fui repreendido que preciso ter mais cuidado, e à noite eu realmente tive uma surpresa. Lagerta e Yud tiveram que treinar muito juntas. Tenho que apresentá-las a exercícios de alongamento. Passei os dias seguintes aprendendo sobre os eventos em Kattegat e na Noruega ou na cama. Também implantei novos escravos. Eu também estava planejando lidar mais seriamente com a criação de Ulfenar, casaco de lobo. Ele pretendia criá-los assim como os turcos formaram os janízaros. Os filhos de escravos e a população local serão uma ciência de luta, estratégia e guerra desde cedo. Mas o mais importante será a lealdade. Eu já tinha feito minhas primeiras tentativas antes, mas em uma escala menor, e sempre havia algo que me distraía disso. Passei o resto do meu tempo livre na minha oficina ou na forja do meu pai. Eu ia fazer uma nova armadura, ou mais precisamente Becher. Era um tipo de armadura composta de placas de metal interligada com cota de malha. Eu até tinha um projeto pronto na minha cabeça. Eu ia fazer uma cópia da Poznan Becher, um belo exemplo de armadura. Infelizmente, fazer algo assim levaria pelo menos 3 meses. Além disso, também passei mais tempo com as crianças. Arne e Herna já estavam nessa idade em que eram curiosos sobre tudo. Era o suficiente mostrar algo novo a eles e eu tinha paz por um tempo. Irsa era mais velha e mais inteligente, então truques simples não funcionavam com ela. Capítulo 127. Chega, vocês são 2 e têm uma vantagem. Não vamos compensar minha partida em um mês. Yud, pare. Pare de lamber. Lagerta, faça alguma coisa. Não isso. De que lado você está? Como alguém sábio disse uma vez, tenha cuidado com o que você pede. Se você não tiver sorte, você receberá.
Espero que nem Hilde nem Lagerta engravidem novamente. A primeira neve tinha caído, os dias tinham ficado mais curtos, e eu estava dividindo meu tempo entre responsabilidades. Se o problema era resolvido em um lugar, mais 2 apareciam em outro. Eric e Ragnar estavam indo bem com suas tarefas, embora Eric estivesse indo melhor. Ragnar não era material para Jarl, ele estava lidando, mas apenas porque a população não era grande e ele recebeu muito apoio de Kattegat no começo. Eu esperava que de alguma forma meu plano de casá-lo com Aslag funcionasse. No show, durante as longas ausências de Ragnar ou vício em drogas, ela governava Kattegat e fazia isso muito bem. Ela era ambiciosa e inteligente. Outro tópico com o qual tive que lidar seriamente foi minha aldeia eslava, embora algumas aldeias seriam uma forma mais apropriada. A população, graças à compra e troca de escravos e à colocação de filhos de outros escravos nela, cresceu para quase 3.000 pessoas. Chamei os anciãos desta aldeia e ordenei que delegassem uma dúzia de pessoas que seriam educadas em Kattegat em várias profissões, e então elas passariam esse conhecimento para outras pessoas. Eu também recomendei que eles treinassem crianças em luta desde cedo, meninos e meninas. Além do treinamento em combate, eu ordenei que eles educassem as crianças na leitura e na escrita, e para esse propósito, eu criei um novo tipo de alfabeto. Era uma mistura de alfabetos latino e cirílico. Eu me perguntava se eu era tão inepto ou se os autores de romances que li na minha primeira vida eram mentirosos. Os heróis de seus romances, quando faziam algo, obtinham resultados quase imediatamente. Quando eu fazia algo, eu esperava na melhor das hipóteses por vários meses, e eu me deparei com o mesmo problema no século VIII como no século XVII. O dia tinha apenas 24 horas, tudo levava tempo. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e eu nem percebi que o ano novo havia chegado, e então o inverno chegou ao fim. A armadura na qual eu estava trabalhando, presumi que levaria 3 meses para fazê-la, mas depois de 3 meses eu estava apenas na metade do trabalho. Eikbert, Ealdorman e Adric. Ponto de vista. Ealdorman e Adric, Senhor, o inverno está chegando ao fim. Estamos começando a estocar e nos preparar para a guerra. Quando iremos a Jurvik para notificar o rei Ulf? Eikbert, quanto tempo levará para preparar? E Ealdorman e Adric, durante o inverno, organizávamos grandes caçadas e pescarias em massa, carne e peixe eram salgados e mantidos em barris. Temos comida para 3 meses para 3.000 soldados. Claro, presumimos que também obteremos parte da comida nas terras do rei Ofa. Eikbert, há comida e outras provisões? Lanças, arcos, flechas, pessoas? Ealdorman e Adric. Quanto aos soldados, podemos contar com 2.000 soldados no momento. Sob seu comando, enviamos 400 tropas para Gales primeiro, e depois mais 600 tropas. Os ataques às nossas guarnições e postos avançados enfraqueceram durante o inverno, mas presumimos que se intensificarão novamente com a chegada da primavera. A maioria das armas está quase pronta. Eikbert, bom, mas 1/3 dos nossos soldados estão agora em Gales, e isso é preocupante. E o filho do rei Ulf? Ealdorman e Adric. Sem mudanças, ele está treinando e deixa a cidade apenas na companhia de nosso povo e sua guarda. Houve essa história com o bispo, mas ele foi persuadido a não fazer um escândalo sobre isso. Eikbert, idiota. O que deu errado na cabeça dele? Ealdorman e Adric. Ele é um homem de Deus, ele queria converter esse garoto. Ninguém pensou que esse guarda-pagão mataria o padre e que o bispo teria que escapar. Eikbert, um homem de Deus? Aquele idiota poderia ter estragado meus planos por orgulho. Você realmente acredita que era sobre Deus? Ealdorman e Adric. O que mais poderia ser, senhor? Eikbert, você não se lembra de como o rei Ulf humilhou o bispo e o forçou a se ajoelhar? Mas temos coisas mais importantes para discutir. Você partirá para Jurvik em 1 mês, para o rei Ulf reunir seu exército, levará algum tempo. Atacaremos o reino de Mércia neste verão. Até lá devemos manter segredos. Ealdorman e Adric. Entendo, senhor. É fim do ponto de vista? Aqui estou eu, completamente sozinho. Minha mente virou pedra. Tenho meu coração cheio de gelo. Para evitar que ele quebre 2 vezes. Graças a você, meu querido e velho amigo. Mas você não pode ajudar. Este é o fim de um conto que não estava certo. Não vou dormir esta noite. No meu coração, na minha alma. Eu realmente odeio pagar esse pedágio. Deve ser forte, jovem e ousado. Mas a única coisa que sinto é dor. Está tudo bem, continuaremos amigos. Confiando na minha confiança. E digamos que está tudo bem. Você não vai dormir sozinho esta noite. No meu coração, na minha alma. Eu realmente odeio pagar esse pedágio. Deve ser forte, jovem e ousado. Finalmente todos os 3 adormeceram. E Lagerta, meu amor, estamos esperando você no quarto e temos uma surpresa para você. Você será pai. Capítulo 128. Depois das palavras de Lagerta, senti uma escuridão diante dos meus olhos. Outra criança, não vou me livrar deles de casa pelos próximos 20 anos. Bogovi e Niek para Beds e Isen. Niek para Beds e Isen. Curva. Deuses, façam disso um sonho, façam disso um sonho. Porra. Lagerta, por que você está falando em uma língua estranha e por que você tem lágrimas nos olhos? Estas são bênçãos em uma língua antiga, graças aos deuses e lágrimas, são lágrimas de felicidade e alegria. Eu sempre sonhei com uma família grande. Minha querida esposa, eu estou feliz. Desde quando você está grávida? Lagerta, Hilde é quem está grávida, não eu.
Por que isso está acontecendo comigo? Lagertha já teve 3 filhos e não era tão unida como costumava ser, e mais um não mudaria nada, mas Hilde só teve Bjorn até agora. Filhos estragam tudo. Tenho que pensar racionalmente, não é minha culpa que eles engravidem, eles simplesmente não conseguem resistir ao meu charme. E Lagertha, o que você está pensando? Sobre a vasectomia. E Lagertha, o quê? O que é isso? Eu nunca ouvi falar de nada parecido. Por que Hilde não me contou sobre isso, só você contou? Ela estava com medo de que eu ficasse bravo ou algo assim? Lagertha, ela ainda é uma escrava. Deixa pra lá. Acho que preciso dar uma volta e respirar um pouco de ar fresco. Fui até a praia, sentei numa pedra, no entanto não adiantou muito. Era final de março, o clima não estava bom, mas decidi ir nadar mesmo assim, precisava esfriar a cabeça. Nunca fui um bom pai em potencial, e embora eu tenha notado isso depois de tantos anos de vida, mudei de muitas maneiras. Parei de frequentar bordéis e bebi muito menos, mas a abordagem com as crianças não mudou. Claro que passei muito tempo com Yrsa, e recentemente até mesmo com Arne e Herna, mas quando navegávamos para a Inglaterra ou Espanha, eu nem pensava neles uma vez. No entanto, era reconfortante que eu não fosse um pai tão ruim quanto Ragnar, mas não o serial, mas o das sagas. Quando seus filhos Erik e Agnar cresceram e quiseram se tornar famosos, eles decidiram que lutariam ao lado de algum rei ou jarro na Suécia. Ragnar, com ciúmes de que seus filhos seriam mais famosos do que ele se juntou aos inimigos de seus filhos. Eu não estava tão faminto por fama. Uns 12 minutos depois, tive que sair da água, porque a cor da minha pele estava começando a lembrar a dos Teletubbies. Esfreguei a neve no meu corpo, me vesti e voltei para casa. Hilde estava grávida e não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso, eu só tinha que aceitar. Carlos Magno, Chamberlain Adalgis. Ponto de vista? Chamberlain Adalgis, senhor, vários dos nossos assentamentos de fronteira foram invadidos. Pessoas foram feitas prisioneiras ou crucificadas, igrejas foram queimadas. Carlos Magno, saxões? E Chamberlain Adalgis, não senhor, árabes. Nossos soldados conseguiram capturar alguns prisioneiros, então eles foram submetidos à tortura e não sabemos se eles estavam mentindo ou se eram loucos. Não entendemos muito de seus depoimentos. Carlos Magno, o que você quer dizer? Chamberlain Adalgis, aparentemente nossas tropas os atacaram primeiro. Conquistamos a cidade de Pamplona, queimamos a mesquita com os seguidores de Alá dentro. Além disso, vários outros assentamentos também foram destruídos. Carlos Magno, os cães infiéis mentem para encontrar uma nova razão para a guerra. Chamberlain Adalgis, senhor, não sabemos se eles estão mentindo. O testemunho deles não faz sentido porque nosso exército não fez esse ataque. Mas nossos espiões confirmaram que Pamplona foi conquistada. Os árabes tentaram tomá-la de volta, mas falharam na primeira vez. Carlos Magno, eu não entendo nada disso. Então quem capturou esta cidade? Chamberlain Adalgis, Gilles de Reis, que alegou ser um oficial do seu exército, senhor. No entanto, não há tal pessoa no exército, o nome é inventado. Carlos Magno, ainda não vejo sentido nisso. Diga-me o que sabemos e como sabemos. Talvez os árabes estejam tentando nos enganar. Chamberlain Adalgis, sabemos algumas coisas de prisioneiros, algumas de espiões e algumas do povo de Pamplona. Após a queda da cidade, os árabes tentaram recuperá-la das mãos dos cristãos. A primeira tentativa falhou, mas na segunda vez eles destruíram completamente a cidade. Mais de uma dúzia de pessoas escaparam, incluindo o pároco local. Carlos Magno, então nossa informação vem de várias fontes. Uma pessoa chamada Gilles de Reis tomou Pamplona dos árabes e destruiu vários assentamentos menores. Ele alegou ser um oficial do meu exército, embora ninguém com esse nome exista. Qual poderia ser o motivo? Chamberlain Adalgis, sim senhor. Talvez ele esteja usando um nome falso para proteger sua família, ou talvez ele finja ser um oficial do seu exército para ajudar a recrutar pessoas. Seus motivos são desconhecidos. Ainda há milagres que ele supostamente realizou. Carlos Magno, milagres? E Chamberlain Adalgis, testemunhas dizem que ele curou um soldado mortalmente ferido tocando e orando e transformou a areia em água. Carlos Magno, quanto mais para dentro da floresta, mais árvores. Que o bispo fale com o padre que escapou e mande uma mensagem para Roma. Que nossos espiões questionem sobre esse falso oficial. Alguém deve saber de alguma coisa. O Chamberlain Adalgis, e os ataques dos árabes? Carlos Magno, fortalecer nossas guarnições na fronteira, em retaliação eles podem atacar vários assentamentos. É fim do ponto de vista? Capítulo 129. É difícil avaliar como a chamada era viking influenciou a história do mundo, da perspectiva de todo o globo. Esses foram eventos locais de pouca importância. Mas para a Europa foram tempos de grandes descobertas geográficas, bem como tempos de grandes guerras, violência e escravidão. Nossas primeiras associações quando ouvimos a palavra viking: chifres, guerreiro, ladrão, explorador, abusador, traficante de escravos. Mas por trás dessa palavra há muito mais. Hoje não trataremos aqui de história no sentido literal da palavra, mas de coisas que, apesar da passagem de mais de 1200 anos, sobreviveram até hoje, que moldaram a cultura, o comportamento e os costumes para o próximo milênio. A primeira dessas coisas é o futebol. É difícil acreditar que esse esporte tenha mais de 1200 anos. Ele surgiu na Europa graças aos noruegueses,
Os primeiros registros escritos de partidas de futebol vêm da época de Ulf Eriksson, onde era um esporte praticado exclusivamente por homens devido à brutalidade do jogo. Foi somente por volta de 800 d.C. que as mulheres foram autorizadas a jogar e algumas regras adicionais foram introduzidas para garantir mais segurança. Ao mesmo tempo, quando as mulheres foram autorizadas a jogar, um costume também foi introduzido, aparentemente foi uma ordem do próprio Ulf Eriksson, de trocar camisas após a partida com o time adversário. Uma anedota engraçada sobre as regras do jogo é que uma das primeiras regras escritas de que um árbitro de futebol pode bater em jogadores que se comportam de forma inadequada não foi alterada até meados do século XIX, e só mudou após uma partida infeliz entre dois times ingleses. Após um gol não reconhecido pelo árbitro, vários jogadores o repreenderam com palavrões. Como resultado, 7 deles foram hospitalizados, e a partida terminou com a desistência do time adversário. O futebol também tem seus lados obscuros. As brigas de torcedores adversários em partidas também vêm desse período. Os noruegueses frequentemente tratavam as palavras morrer pelo time ou matar pelo time, muito literalmente. Um exemplo aqui pode ser a filha mais nova de Ulf Eriksson, que, de acordo com as sagas, durante uma das partidas causou tumultos nos quais mais de 40 pessoas morreram. Os dois esportes seguintes daquele período foram boliche e badminton. Embora não tenham ganhado um status similar ao do futebol, eles sobreviveram até nossos tempos e têm seus fãs. Como sabemos, o badminton se tornou o pai do tênis e do ping-pong posteriores. Além dos esportes, também há vários jogos da era viking. Exemplos incluem blocos, Jenga, dados, dominós. Os 3 jogos acima mencionados vêm dos anos 780, 810, não podemos determinar a data exata de sua criação, mas esse período cai no reinado de Ulf Eriksson. Claro, a influência da era viking não se limitou apenas a esportes e diversão. A lei também é um bom exemplo, embora se acredite que a maioria das leis venha de códigos romanos, às vezes também de códigos gregos. Vários direitos sobreviveram em forma quase inalterada por mais de 1000 anos, privação de direitos civis, perda de propriedade para a vítima como forma de compensação. Esses foram direitos introduzidos durante a vida de Ulf Eriksson. Há também algumas frases de efeito que, embora as formas possam ter mudado, sobreviveram até hoje. Uma delas é: as mulheres são como vinho, quanto mais velhas, melhor. Quanto mais novas, mais barato. É difícil avaliar a influência da era viking na história do mundo, mas sem as poucas coisas que mencionei, o mundo seria com certeza menos alegre. Exemplos semelhantes podem ser multiplicados e encontrados em muitas áreas da vida e está é apenas a ponta do iceberg. Capítulo 130. Irdomens, Senhor, Tryggvi veio de Jurvik. A Ulf, traga-o não, deixe-o esperar. Eu falo com ele lá fora. Já que Tryggvi veio de Jurvik, significa que o rei Egbert quer fazer um movimento. Não sei se minhas tentativas de criar um conflito entre o reino dos francos e os árabes na Espanha foram bem-sucedidas, mas se Carlos Magno não aproveitar esta oportunidade, ele será um tolo. Pelo meu conhecimento de história, Adar Rahman deve morrer este ano, o que causará conflitos internos entre os árabes. E se eu não sei de algo? Tenho que assumir que meus planos falharam e me preparar para o pior. Poucos minutos depois, eu me dirigi ao porto. Tryggvi estava no pier dando ordens aos seus homens no barco. Ulf, faz tempo que não te vejo, que novidades você traz da Inglaterra dessa vez? Tryggvi, Senhor, o rei Egbert enviou um mensageiro a Jurvik. Ele planeja atacar o reino de Mércia neste verão. Ele conta que nos apresentaremos em grande número no campo de batalha. Ulf, então temos 3 ou 4 meses para nos preparar. O que você sabe sobre o exército de Egbert? Tryggvi, pelo que aprendemos com os mercadores, o rei Egbert recruta qualquer um capaz de lutar, e ele aumentou o número de guarnições em Gales. Seu povo controla assentamentos e cidades maiores, mas assim que eles deixam os muros, eles são atacados pelos moradores locais. Ulf, aconteceu mais alguma coisa lá? Tryggvi, fizemos incursões na Escócia, alguns assentamentos costeiros. Leif tentou vender os prisioneiros, mas sem sucesso. Talvez isso possa ser feito em Kattegat. Há um porto maior e mais mercadores. Ulf, Leif não precisa se preocupar com isso, se ele não os vendeu agora. Faremos isso depois que tivermos Mércia e Wessex. Carregaremos os cativos em navios e os venderemos diretamente para árabes ou judeus na Espanha. Ignoraremos os intermediários. Tryggvi, eu contarei a ele quando voltar. Ulf, mais uma coisa, você disse que o rei Egbert aumentou o número de guarnições em Gales. Eu sei que os galeses nos escaparam do nosso cativeiro, mas onde eles têm armas para atacar os soldados de Egbert? É Tryggvi, de nós, por ordem de Leif, um dos nossos mercadores vendeu-lhes algumas lanças, espadas e machados. Capacetes e escudos também. Claro, os galeses acham que o mercador está fazendo isso sem nosso conhecimento ou consentimento. Ulf, o rei Egbert pode reconhecer nossas armas e amarrá-las a nós. A ideia de Leif foi boa, mas a execução não foi das melhores, e eles estão pagando? Há um deserto restante de Gales. Tryggvi, Senhor, não se preocupe. Nós vendemos a eles armas obtidas em Gales, Escócia e Mércia. Acontece que há várias minas em Gales, incluindo cobre, prata e ouro. No começo, essa informação me surpreendeu um pouco. Uma mina de ouro no país de Gales.
Eu não era especialista em recursos naturais. Levei um momento para lembrar que a família real britânica tinha uma tradição de alianças de ouro galesas. É bom saber sobre isso para o futuro, quando todas as ilhas britânicas estarão sob nosso controle. Descanse 2 dias e volte para Jurvik. Se eu precisar de você, você será chamado. Deixei Tryggvi com seus homens e fui para casa. Preciso informar meus jarros para me preparar para a guerra. Eu não levaria mais de 4.000 homens comigo, junto com aqueles em Jurvik. Terei de 4.500 a 5.000 soldados à minha disposição. É improvável que o exército de Ecgberht exceda 4.000. O reino da Mércia, embora eu não tenha dados precisos, o exército do rei Offa será comparável em número. O reino dos francos ajudará Ecgberht nesta fase da guerra? Pelo menos não, a luta dos 2 reinos cristãos não é da conta deles. Mas se os pagãos atacarem Wessex, Carlos Magno pode vir em seu socorro. Liguei para meu sogro. Envie mensageiros para todas as regiões com um chamado para a guerra. Cada um dos chefes e jarros deve fornecer pelo menos 2 navios com tripulações completas. Eles têm 2 meses para fazer isso. Arne, comida e suprimentos? Só por alguns dias, o resto será providenciado. Depois de dar as ordens, decidi ir aos aposentos dos escravos, e mais especificamente aos aposentos das mulheres árabes. O cheiro não era muito agradável. A higiene de todos os escravos deixava muito a desejar, mas foi negligência da minha parte. Para que as ferramentas sirvam por muito tempo, elas devem ser mantidas em boas condições. Eu não me importava com os homens, a maioria deles fazia trabalho físico pesado. Se eles morressem, encontraríamos novos para substituí-los. Mas mulheres, eu tenho que cuidar dessas ferramentas. Entrei mais fundo no quartel, não havia muita iluminação aqui, mas eu podia ver as figuras amontoadas nas camas. O quarto inteiro estava cheio de fileiras de beliches, havia também um segundo quarto menor que servia como banheiro, havia vários baldes. Quem de vocês me entende? Quem de vocês conhece nossa língua? Nenhum dos escravos respondeu à minha pergunta, ou não conheciam a língua ou eram muito incultos. Durante alguns meses tiveram que aprender pelo menos algumas frases básicas. Comer, beber, despir-se, curvar-se. A pessoa que se candidatar poderá sair deste lugar, também ganhará muita comida e não terá que dormir com ninguém. Quem de vocês conhece nossa língua? Em uma das camas à direita, alguém levantou a mão. Eu me aproximei dela. Você conhece nossa língua? Escravo, sim. Você sabe ler e escrever em árabe? Escravo, não. Idiota, ela fez eu perder tempo, se não fosse pelo fato de ela estar grávida. Outro escravo, eu sei escrever e ler, senhor.